Você que tem o alcance da Bíblia Sagrada, livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 3. Você que está na sua casa, tem o alcance da Bíblia Sagrada. Livro do Gênesis, capítulo de número 3. Louvado seja o Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de assim poder ouvir a Tua palavra. Gênesis capítulo 3 diz assim: e a serpente, a mais astutas que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher, a serpente, a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher. Ao entendermos a Sagrada Escritura e o livro que ora abrimos, conhecido como o livro do Gênesis, tanto eu e você temos o conhecimento dos livros mais conhecidos diante daqueles que são cristãos e daqueles que não são cristãos, talvez por uma coincidência ou talvez por um propósito. São os dois livros mais conhecidos, ou um dos mais conhecidos biblicamente dizendo. Primeiro é o livro do Gênesis e depois é o livro do Apocalipse. Talvez pela coincidência ou não coincidência, é o primeiro livro da Bíblia e o último livro da Bíblia. O primeiro livro, o livro de Gênesis, no seu original significa princípio, começo e início. E o último livro, o livro do Apocalipse, significa revelação. Se você fazer uma conexão com as duas palavras no seu original, você vai descobrir que a frase se tem por o princípio da revelação. O primeiro livro da Bíblia e o último livro da Bíblia, em suas conexões de palavras no seu original, vai nos dar uma frase dizendo o início, o princípio da revelação. Por quê? Porque a Bíblia é o princípio de toda a revelação. Porque a Bíblia é o início de toda a revelação. Pastor, o que significa a palavra começo, princípio? Princípio e começo significa base. Você então vai entender que toda a revelação da Bíblia, ela vem da sua base. O apóstolo Paulo escreveu a carta à igreja dizendo que toda a palavra ela deve ser inspirada pelo Espírito Santo. E nenhuma da palavra que é inspirada do Espírito Santo, ela se concretiza, ela vai contra a Bíblia Sagrada. Primeiro livro e último livro em conexão do seu original vai significar princípio de revelação, ou a base da revelação. Então a Bíblia Sagrada é a base da revelação para o homem. A Bíblia Sagrada é a base da revelação. É aquela que nos mostra, é aquela que nos traz a revelação. Qual revelação, pastor? A Bíblia vai revelar o propósito dos seres humanos, vai revelar a origem dos seres humanos, vai revelar qual é o propósito de Deus na vida de cada um, a não ser a salvação. Essa é a Bíblia Sagrada. No capítulo 3, que ora nós lemos, você vai entender que nesse capítulo, ele vai contar talvez a maior queda que você vai encontrar na Bíblia, que é a queda da coroa da criação, é a queda do homem, é o princípio da queda, porque até então tudo que Deus estava fazendo era muito bom, até o capítulo 3. No capítulo 3, pela inspiração do Espírito de Deus e escrito por Moisés, ele vai começar dizendo a serpente. Ele vai nos trazer um ambiente da queda, e nesse ambiente da queda, existem alguns indivíduos que vão participar. O primeiro que é colocado no cenário, esse cenário é montado dentro do jardim, aonde o Adão, aonde a Eva estava ali já habitando, colocado por Deus, plantado por Deus. Esse é a base do ambiente, o jardim. O indivíduo que entra nesse ambiente que é colocado por Moisés é a serpente. Logo após vem Eva, depois vem o homem, depois vem Deus e depois vem a ascendência. E finaliza esse ambiente com a porta do jardim fechada para o homem. No início desse ambiente, no início desse texto, você vai encontrar a serpente falando, você vai encontrar o diabo verbalizando, você vai encontrar Satanás dizendo, você vai encontrar o diabo falando, abrindo a boca, e no final você vai ver a porta do jardim fechada. Deixa eu abrir a porta da revelação para você entrar comigo nessa noite. Aonde o diabo abre a boca, ele sempre fecha uma porta amanhã. Você precisa entender isso aqui.
Aonde o diabo começa abrindo, ele sempre termina fechando. Veja que o texto começa com o diabo abrindo a boca e ele termina com a porta do jardim sendo fechada. O que é o diabo abrindo a boca? O que é Satanás falando? É tendo autoridade sobre aquele que ele fala. Você precisa entender isso aqui, que aonde o diabo tem autoridade para falar sobre aquele que está ouvindo, no final ele sempre fecha. Você não entendeu, eu tenho que te explicar. Só porque algumas coisas têm sido fechadas na sua vida, é porque você está permitindo o diabo abrir a boca. Você está permitindo o diabo te dar direção. Você está permitindo o diabo lhe enganar. Eu tenho permitido o diabo me seduzir. E assim as coisas têm sido fechadas lá na frente. Aonde o diabo começa abrindo, no final ele sempre termina fechando. Você vai ver aqui que ele começa falando e termina a porta do jardim fechada. Moisés vai dizer que a serpente, ela era mais astuta de todo o animal silvestre que o Senhor tinha feito. Veja que a serpente, no grupo dos animais silvestres, ela tinha uma qualidade que ela se destacava do grupo, e essa qualidade era astúcia, era malícia, era a qualidade de enganar com facilidade. Essa qualidade a se destacava do grupo, porém, só essa qualidade que ela era melhor do outro grupo. Mas a serpente não era mais forte que outros animais, não era mais rápida que outros animais, mas a qualidade de enganar bastava para o adversário, e ela foi usada para enganar Eva. Agora você vai encontrar a serpente falando com Eva. Você precisa entender isso aqui, que o mundo espiritual, quando ele se choca com o mundo material, quando o mundo espiritual se choca com o mundo material, você precisa entender que existem visões. A primeira vez que Eva aparece na Bíblia, é Deus mostrando qual é o propósito dela. Qual é? Segundo Moisés, no capítulo de número 2 de Gênesis, o Senhor vai olhar para Adão e vai ver que não era bom que ele ficasse só. Então Deus disse: vou eu agora trazer a Adão uma ajudadora. Propósito de Eva, aquela que veio para ajudar. Propósito original, aquela que veio para somar. Qual que é o propósito de Eva? Aquela que veio para acrescentar em força, ajudar Adão, consolar Adão. A visão que Deus tinha de Eva era a visão do propósito: vou trazer para ajudar, vou trazer para acrescentar, vou trazer para dar força. No capítulo 3, quem está olhando para Eva não é Deus, é a serpente. E quando a serpente olha para Eva, ela tem uma visão diferente. Qual é a visão? Se eu engano Eva, Eva engana Adão. Ou seja, eu engano Eva para Eva ser enganadora. Veja, que a visão de Deus no capítulo 2 era para Eva ser ajudadora, mas o diabo olhava Eva como a enganadora. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando Deus te olha lá do céu, Ele vê o propósito que Ele tem na sua vida. Mas quando o diabo te olha, ele sabe qual é o propósito de Deus. Ele precisa mudar. Aquela que veio para ajudar, o diabo transformou naquela que veio para trazer o problema. Você precisa entender isso aqui, que o céu vê o propósito que você tem. Qual é o céu? Deus olha para Eva e diz: ela é ajudadora. Mas o diabo olha para ela e diz: ela é aquela que vai enganar. É a visão do céu e a visão do inferno. Eu preciso entender que quando o céu olha para mim, o céu está vendo qual é o meu propósito. E você precisa andar pela visão do céu. Aquela que veio para ajudar tem que ajudar. Aquele que veio para acrescentar tem que acrescentar. Aquele que veio para dar força tem que dar força. Aquele que veio para ajudar a remar tem que ajudar a remar. Aquele que veio para ajudar a orar tem que orar. Aquele que veio para ajudar a pregar tem que pregar. Aquele que veio para exercer tem que exercer. Aquele que foi levantado para falar tem que falar. Aquele que foi levantado como profeta tem que ser profeta. Mas o diabo, ele quer mudar a origem do seu propósito. Você precisa entender isso aqui. O diabo trabalha para mudar a origem do seu propósito. Como assim, pastor? Deus te levantou para ser luz. Pedro escreveu à igreja em geral dizendo que nós somos a luz e fomos chamados da luz para resgatar aqueles que estão em trevas. Mas o diabo não quer te ver como luz, mas sim como treva. O propósito original de Deus na minha vida é ser luz para resgatar,
mas o propósito que o diabo quer me colocar é me deixar em trevas. Pastor, tem alguma coisa diferente, porque eu pensei que seria assim, está sendo desse jeito. Então você precisa entender por qual visão você está andando. A visão do céu é que você vai chegar aonde Deus quer que você chegue, que você será aquele que veio ajudar, que você será aquele que veio dar felicidade, porque Adão estava sozinho. Ela veio para acrescentar. Essa é o propósito original de Eva, mas a serpente olhava ela como alguém que pode enganar Adão. Entenda isso. Eu conheço uma pessoa pelo propósito que ela anda. Se você quiser andar pela visão de Deus, você veio para ajudar, para somar, para levantar, para ser profeta. Mas se você quiser seguir a visão que o diabo está te dando, infelizmente você vai ser aquele que engana. Eu serei aquele que veio trazer o prejuízo. E você precisa entender como o diabo enganou Eva no seu propósito original. De fato, quem ama a Bíblia sabe disso. Olha a frase da serpente: terrível é, mas verdadeira. Ela fala desse jeito para Eva: e disse a serpente a Eva: não foi assim que o Senhor disse, de todas as árvores do jardim não deves comer? Olha a resposta de Eva: não, o Senhor disse, dessa nós não podemos comer. Deixa eu acender a luz para você. O foco, o objetivo da serpente era fazer Eva comer um fruto de uma árvore. Se essa árvore era espiritual, se ela era árvore ou se ela não era, isso é questão teológica e nós não temos tempo para discussão disso. Mas vamos dizer aqui, o diabo tinha o propósito de Eva comer o fruto de uma árvore, mas quando ele entra para enganar ela, ele envolve todas as árvores. Não foi o Senhor que disse que não era para vocês comer nenhuma dessas árvores. Veja, ele está envolvendo mais coisas, sendo que o objetivo dele era uma só. Pastor, eu não entendi, deixa eu acender a luz para você. O diabo vai usar quantas árvores puder usar para chegar naquela que ele quer. Se o diabo quer tocar na tua vida espiritual, ele vai tentar primeiro entrar na vida material, na vida sentimental, na sua vida emocional, mas o objetivo dele for tocar na espiritual, ele vai tocar em todas. Ele usa a árvore que for para chegar no objetivo. O que é isso, pastor? É usar todas as estratégias que está na mão dele, todas as árvores do jardim, todas as estratégias, todas as portas. Se preciso for, o adversário usará todas as estratégias que estiver diante da mão dele, para tentar enganar a origem do seu propósito. Você precisa entender isso. Isso é tão forte, é tão espiritual, que o profeta Isaías vai dizer: o diabo preparou. Os outros profetas vão dizer: todas as armas estão preparadas, todas. Olha o que ele diz para Eva: não foi de todas as árvores. Sabe o que é isso? Ele tem a possibilidade de usar todas as ferramentas possíveis que for para chegar num objetivo. Ele vai usar. Pastor, não entendi. Se ele precisar ser covarde, ele vai ser covarde. Se ele precisar te trair, ele vai te trair. Eu estou falando de demônios espirituais. Se ele precisar tocar na tua mãe, ele vai querer tocar. Tocar na tua esposa, ele vai tentar tocar. Se ele precisar tocar em qualquer área da sua vida para chegar em um objetivo que ele quiser, ele vai tentar tocar. Então ele diz todas as árvores, ele usa todas. Pastor, me explica. Eu vou abrir a porta da revelação para você entrar. Eu vou te dar a base bíblica. Veja, Jezabel matou muitos profetas de Israel, mas o objetivo dela era matar Elias, ou seja, ela matou todos para chegar em Elias. Como assim, pastor? Matando todos, ela apavorou Elias. Por quê? Porque quando Elias olhou para Deus, ele disse: todos morreram, mas só tem eu. Por quê? Porque Elias já estava apavorado, porque já viu o que Jezabel fazia com todos os outros profetas. Ele vai usar todos os lados para tentar atacar um objetivo que ele quiser. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando o diabo tentava contra Israel no deserto, ele sempre se levantava contra Moisés pelo fato dele ser a liderança, e ele usava todas as pessoas que estavam em volta de Moisés para assim tentar paralisar. É usar todas as armas para chegar num objetivo.
ele não vai negar fogo. Entende isso? O meu adversário e o teu adversário, ele não vai guardar munição, ele não vai ter dó de você, ele não vai usar munição pequena, ele vai usar todas que ele tiver na mão, para tentar chegar no objetivo dele. E ele traz para Eva, ele traz para a conversa, uma palavra que ela vem, todas as vezes que eles falam um com o outro, pronunciando, esta palavra sempre está no meio de uma das frases, não. Por 4 vezes a serpente Eva diz, não, não é essa árvore que Deus falou para comer, não pode, não é isso, não é aquilo. E a palavra não, ela segue como incentivo de negativo, não. Ela traz na frase o sentido negativo. Sabe o que o diabo quer te ensinar? Sabe o que o diabo está tentando falar para você? Trazendo uma palavra não, ele quer mostrar o negativo, o lado negativo da palavra não, o não de Deus. O diabo sempre vai querer transformar o não de Deus como algo negativo para você. Como assim, pastor? Até o não de Deus é positivo para mim. Até o não de Deus me traz vitória. Até o não de Deus me dá livramento. Até o não de Deus me deixa de pé. Mas o adversário vai tentar mudar esse não como algo negativo. Como assim? É fácil, deixa eu acender a luz para você. Alguém que vira crente hoje, amanhã, as pessoas chegam, mas você não vai poder fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, não pode fazer desse jeito. Isso é o não trazendo pelo lado negativo. Mas quando você entende que o adversário traz o não para o lado negativo, mas esconde o propósito. Por quê? Ele diz assim, Deus falou para não comer, vocês têm que comer. Ele está trazendo o não como algo negativo. O não de Deus não é negativo para você. O não de Deus não te traz derrota. O não de Deus não te faz fracassar. Se Deus está falando para você, não é não. E o não dele é positivo, não é negativo. O não de Deus nunca vai te colocar para trás. A não permissão de Deus nunca vai te fazer ser um fracassado. Não, é positivo, é para te dar um livramento amanhã. Mas o diabo quer te fazer pensar que o não de Deus só é para fazer você não viver algo que você quer viver. Quando Eva toma para ela esse não como algo negativo, ela desobedece. Porque ela agora vê a palavra não como algo negativo. E ela come. Quando ela come, ela leva até Adão. Adão se alimenta. E quando Adão se alimenta, ambos estão nus agora. O pecado entra no paraíso. Você sabia que o diabo não poderia chegar lá e tirar Eva e Adão do paraíso? Ele precisava fazer que os dois pecassem. Ele pessoalmente, ele não pode contra o propósito. Ele precisa de você, para você fracassar o teu propósito. Deixa eu ir com calma para você entender nessa noite. O diabo sozinho, ele não pode trazer o seu propósito, matar a tua promessa. Ele precisa de você, para você matar a tua promessa. Como assim? Deixa eu te explicar. Balaão disse ao rei, não tem como amaldiçoar o povo de Israel, porém, se você fazer eles pecar, a proteção que Deus está com eles cai. O diabo era desse jeito, ele não poderia arrancar, mas se ele fizesse eles pecar, a proteção do paraíso caísse. Quando eles pecam, eles estão nus. Agora Adão e Eva tira da figueira folhas e cobre a sua nudez. Quando começa cair folha da figueira fora do templo, é porque existe nudez no paraíso. Como assim, pastor? Eles tiraram a folha do seu lugar de origem, e tirando a folha do seu lugar de origem, ela não teria força para sobreviver muito tempo. Ela se secaria, eles precisariam de outra folha. Isso está falando da tipologia de Adão e Eva. Como Adão tirou a folha do seu lugar de origem, Deus também tiraria eles do lugar de origem, que é o jardim do Éden. E sem o pé da figueira, sem o seu lugar de origem, eles pereceriam. Quando Deus tira Adão e Eva do jardim, eles arrancaram, tirou do jardim, mas eles precisavam de Deus ainda, para não perecer fora do jardim. E olha para mim. Eita, eu amo a Bíblia, porque olha o texto. O texto vai dizer, está aqui, querido, ó. Depois você lê lá, versículo 6. Adão pega a folha da figueira e costura uma folha
na outra. Está fora da origem, mas está junta, uma folha na outra. Pastor, não entendi. Sabe que Deus estava dizendo para Adão: Adão, como Eva pecou, como você pecou, vocês vão ser jogados fora do jardim, tirados do lugar de origem, porém vocês vão sair daqui costurados. Não é para separar lá fora. A folha da figueira era a tipologia de Adão e Eva, como eles tiraram do pé da figueira o seu lugar de origem, Deus tiraria eles do jardim, mas como eles costuraram uma folha na outra, para assim se cobrir, ou seja, cumprir o propósito, Deus estava dizendo a eles: eu vou tirar vocês do jardim, mas vocês vão sair daqui costurados um no outro, unidos um no outro. Pastor, eu não entendi, deixa eu te explicar. Alguém pode errar, você errou, tua esposa errou, alguém errou, mas errando vocês têm que continuar juntos. Separar não é a melhor solução. Voltando no texto, quando a figueira começa a perder folha, é porque tem nudez. Pastor, não entendi. Quando as coisas que deveriam estar no lugar começam a sair do lugar, é porque tem alguma coisa errada. Quando alguma coisa na minha vida começa a sair do lugar que ela não deveria sair, tem alguma coisa errada comigo. Adão e Eva precisavam entender isso. Princípio da nudez: esconder um do outro. Mas aí o texto vai dizer que Deus vem agora no jardim. E quando ele vem, a Bíblia diz: e veio Deus andando ao entardecer no jardim, pelo sopro do vento. E disse Deus: Adão, aonde estás? Deixa eu lhe dizer aqui, isso aqui é muito forte. Deus só chama o homem depois do jardim. Deus não chamava o homem dentro do jardim. Por quê, pastor? Porque dentro do jardim existia um lugar de encontro. Deus não precisava dizer: aonde você está, Adão? Porque quando Deus desceu para o lugar de encontro onde ele sempre se encontrava. E quando Deus chegava lá, o homem já estava diante dele. Então Deus não precisava chamar o homem. Deus só vai chamar o homem fora do jardim, como ele diz: Moisés, Moisés, Samuel, Samuel, Davi, Elias. Por quê? Porque fora do jardim o homem está fora da presença. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você que é crente, quando Deus vem para o lugar de encontro, Ele tem que te encontrar. Deus chama quem está lá fora. Você precisa entender isso aqui. E quando Deus chegou no lugar de encontro, Deus não tinha encontrado Adão. No lugar de encontro, Ele não encontra. No lugar do encontro, Deus não encontra. Esqueceu do seu lugar de encontro às 3 horas da manhã? Esqueceu do seu lugar de encontro às horas que você orava antes de dormir? É o seu lugar de encontro. Esqueceu do lugar de encontro? No lugar do encontro ele não encontrou. E o que acontece? Quando Deus fala, Adão e Eva se escondem atrás da árvore. Veja que o nível de esconder subiu. Primeiro nível, figueira, folha. Segundo nível, atrás das árvores. Porque quando eu escondo hoje com a folha de figueira, amanhã eu começo a esconder com a madeira da árvore. Quando eu começo a esconder hoje, amanhã eu posso esconder algo maior. E eles se escondem, por quê? Porque eles não estão no lugar do encontro. Deus chama Adão, e nós sabemos do desfilar da história, da linhagem da história, da linha e da estrutura da história. Deus sentencia o homem, Deus sentencia a mulher, Deus sentencia a serpente. Deus pega o homem, coloca fora do jardim, e na frente do jardim Deus coloca um anjo, querubim, com uma espada de fogo, guardando o portal, e não o portão. Vamos, depois a gente entra nisso aí outro dia. O portal e não o portão do jardim, com uma espada flamejante de fogo. Veja que o diabo conseguiu parcialmente tirar o homem da sua origem, mas não arrancou dele o propósito. Antes de Deus tirá-los fora do jardim, Deus sacrifica um animal e veste eles com uma roupa nova. Eu vejo Deus dar outra estrutura ao homem. Primeira estrutura que Deus deu ao homem, o corpo. Segunda estrutura que Deus deu ao homem, a roupa, a proteção. Entende? Isso aí na sua casa, você que está me ouvindo, ouve isso. Quando Deus coloca dentro do homem o espírito de vida e dá alma para o homem, o que guarda, o que protege dentro do jardim, a alma e o espírito do homem é o seu corpo. Agora o homem vai para fora, e o que protege o seu corpo é a sua roupa, é outra estrutura.
Por quê? Porque agora há outras batalhas, há outras lutas, mudou de nível. Por quê? Porque caímos na origem. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quanto mais eu se afasto da origem do propósito, mais proteção Deus tem que me dar, e menos coisas eu vou alcançar. Por quê? Porque Deus poderia te colocar muito bem em um deserto maior, para você alcançar algo maior, mas Ele não pode te colocar, porque você está longe do lugar de encontro. Adão e Eva só se aproveitou do jardim dentro do lugar de encontro. E eu termino essa palavra nesta noite dizendo a você que o lugar de encontro, Deus não encontrou. Você nesta noite precisa entender isso aqui. Você precisa estar no lugar de encontro. Pastor, não entendi. Marca um encontro com Ele hoje. Eu estou pregando aqui, o Espírito de Deus está falando comigo. Marca aí na agenda, marca no caderno, marca no celular e põe para despertar 3 horas da manhã. Põe para despertar meia-noite. Marca um lugar de encontro com Ele, que Ele está precisando encontrar com você. Está na hora de sair de trás da árvore. Está na hora de parar de ouvir a serpente e começar a ouvir o que Deus tem na sua vida. Antes de terminar esta palavra, eu quero que você feche os olhos aí na sua casa, porque o Senhor está marcando um encontro com você nesta terça-feira. Senhor, meu Deus e meu Pai, aonde existe um crente, Senhor, que está, Senhor, longe da origem do seu propósito, vivendo, Senhor, ó Pai, fora do propósito, vivendo longe daquilo que o Senhor quer que ele vive, e ele está escondido, ele está se protegendo, está com medo, mas o Senhor nesta noite veio aqui, através desta live, dizer para ele: eu estou te esperando no lugar de sempre. Eu estou te esperando nos louvores que você ouvia de manhã. Eu estou te esperando nos momentos de oração que você orava de madrugada. Eu estou te esperando nos momentos de propósito que você fazia. Eu estou te esperando no lugar de encontro. Eu sei aonde você está. Eu sei o que você tem passado. Eu sei o que você tem enfrentado. Mas eu preciso de você no lugar de encontro. Eu preciso de você no lugar de encontro. Eu preciso te encontrar no lugar de encontro, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor por esta oportunidade que nós temos nesta noite de terça-feira, de assim pregar e anunciar a você o Evangelho de Cristo Jesus. Não escute a serpente, porque ela abre a boca hoje para fechar uma porta amanhã. Pastor, não entendi porque muita coisa fechou na minha vida. Porque talvez nós ouvimos muita pessoa que não poderia ter ouvido. Deu ouvido à conversa que não deveríamos ter ouvido. E uma porta preciosa foi se fechada. Deixa eu lhe dizer, Adão e Eva